Que alegria, meus queridos irmãos, revê-los. Estamos aqui, estamos felizes e sentimos a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero agradecer com a confiabilidade deste púlpito que nos confiaram para trazer-lhes uma palavra nesta noite. Um ano de desafios, mas o Senhor está no controle de todas as coisas e saibam que Ele é fiel. Ele cumpre com as suas promessas, com a sua palavra. Louvado seja Deus. É só nós, como igreja do Senhor, como crentes em Jesus Cristo, crermos e tomarmos posse das bênçãos do Senhor. E quando o nosso amado irmão presidindo o culto, pastor Velez, lendo o Salmo 19, e logo no início, falando na glória de Deus, eu disse: o Senhor está confirmando a palavra nesta noite. Quero desejar-lhes um feliz ano novo, a todos quantos fazem parte da membresia desta igreja. Queridos, abramos a palavra de Deus, Êxodo, capítulo 3, onde estaremos lendo a partir do versículo 1 até o 12. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Leamos. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir àquela terra, a uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com os egípcios, que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Que Deus abençoe. Aplique a sua palavra em nossos corações.
Queridos irmãos, quem de nós, quem dos senhores escolheria Moisés para liderar aquele povo que estava no cativeiro de Faraó? Um homem que havia cometido um homicídio com antecedente criminal, falho, mas Deus, Ele escolhe homens falhos, homens que não são capacitados, mas Ele capacita, Ele prepara para que assuma uma liderança. Porque liderança tem 3 coisas fundamentais na vida de um líder, de aquele que é chamado para a liderança do Senhor. O primeiro é o chamado, em segundo lugar, a vocação, e a terceira coisa é a habilidade. Mas ele se achava indigno, incapaz, com aquele complexo de inferioridade, mas Deus estava lhe capacitando para tirar o povo do Egito como líder. Liderar uma multidão daquela e passar 40 anos não é fácil. Nós estamos aqui por conta da misericórdia do Senhor. E a palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então somos privilegiados neste 5º dia do ano, do mês de janeiro, primeiro mês do ano, de estarmos na casa do Senhor, para aprender a sua santa palavra. Como esta palavra, ela é uma palavra desejável, é uma palavra que nos alimenta, porque Jesus Cristo é o pão do céu. E dando prosseguimento, falando para os amados irmãos, para a amada igreja do Senhor, falar sobre a glória de Deus. Deus estava capacitando Moisés para, a partir daquele momento, ele se tornar uma liderança, de ir falar com Faraó, de articular, argumentar e tirar aquele povo, dirigindo aquele povo para uma terra prometida que manava leite e mel, uma terra frutífera, com frutas abundantes, com coisas boas, porque Deus prepara o melhor para a sua igreja, para o seu povo. E quando ele viu o clamor, o sofrimento, a vida deplorável de tantos quantos estavam ali, escravos de Faraó, a palavra diz 600 mil homens, mas vamos aumentar aí, alguns teólogos dizem 2 milhões ou mais de pessoas que estavam ali, entre homens, mulheres e crianças. E ele escolhe Moisés para liderar. Queridos, o que nós aprendemos com esta palavra é que há momentos que é você e Deus, e só Moisés para liderar. Quantas vezes o Senhor quer falar conosco, quer nos dar uma determinada missão para cumprirmos, e o Senhor chama a responsabilidade e diz: eu serei contigo. Não é a nossa capacidade, a nossa intelectualidade, mas é o Senhor quem faz todas as coisas. Ele está no controle, Ele nos direciona para marcharmos, para caminharmos. Tivemos um ano difícil. A pandemia abalou as nações, todos os países, mas graças a Deus que estamos de pé. Até aqui nos ajudou o Senhor, porque isto é a glória de Deus. Não são as vacinas, os medicamentos, são apenas paliativos, tratamentos, mas Deus é conosco, igreja. Tome posse da vitória, da bênção. Nós não pregamos a teologia da prosperidade, nós pregamos a teologia cristocêntrica. Para os corações, arrependimento de pecado, em obedecer a Deus, e certamente
nós triunfaremos, porque Ele é o Senhor, e Ele permanece, vive e reina para todo sempre. Horebe, o monte, o significado do monte Horebe, e eu pesquisando, sequidão, deserto. Mas Deus, quando quer falar conosco, meus queridos, Ele nos leva ao deserto. Não tinha oásis, não tinha água, não tinha nada ali. Mas Ele levou para falar com Moisés, prepará-lo, capacitá-lo a tirar o povo para uma terra que manava leite e mel. Mas Ele tratou com ele no deserto. Quantas vezes o Senhor não trata conosco no deserto? Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, no leito da enfermidade, mesmo o Salmo 41, verso 3, ele diz que o Senhor afofa a nossa cama, torna o leito mais confortável para nós sobrevivermos, suportarmos. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela sarça, arbusto espinhoso, uma erva daninha, como nós conhecemos aqui na nossa região nordeste, uma vegetação de cacto, né, que não dá sombra nem encosto, um cardeiro, um facheiro cheio de espinhos, e aquela árvore estava lá, cheia de espinhos. O fogo estava ali, aceso, aquela chama contínua, mas não destruía. Porque Deus é o Deus que se manifesta no fogo, nas águas, com a sua palavra, com a sua voz estrondosa e também com a sua voz com aquela suavidade, como aconteceu com o profeta. E Moisés ficou ali preocupado. Quantos de nós somos chamados para fazer a obra do Senhor e queremos nos acovardar, desistir? Mas igreja congregacional de Campina Grande, congregacional de Queimadas, tantos e quantos irmãos que aqui estão, confie no Senhor, caminhe e a vitória virá em nome do Senhor Jesus Cristo. Não são os homens que irão capacitar, que irão suprir as nossas vidas, mas é o Senhor. Ele é o Deus da multiplicação, Ele é o Deus que supre, Ele é o Deus que abençoa, Ele é o Deus que cura, que levanta o que está na sarjeta do pecado, numa vida deplorável, de pecaminosidade, e transforma em um homem de bem. Quantos? Eu tinha um irmão que era assim, marginal, presidiário, mas hoje ele é uma bênção. Deu a volta por cima, aceitou o evangelho. Isto é a glória do Senhor. Tem muitos pregadores, pastor André, muitos cantores gospel que estão por aí. Louvado seja eu, que toda a honra e toda a glória seja dada a mim. Que é isso? Somos apenas servos. Devemos pedir perdão ao Senhor, misericórdia todos os dias, porque nós somos servos. Não merecíamos estarmos aqui, mas foi o amor de Cristo naquela cruz do Calvário e fez com que nós tivéssemos vida abundante. O seu plano salvífico lá na cruz do Calvário é você tomar posse e dizer: Senhor, eu não mereço, mas Tu és misericordioso, a Tua glória é maior, é maravilhosa. A Tua glória é indispensável. A glória dele é tão grande que Ele não reparte, Ele não divide com ninguém, porque Ele é o Senhor soberano, poderoso. E a glória, manifestação dos seus atributos. Aleluia. Manifestação dos seus atributos. O significado da glória de Deus. E Ele tem inúmeros atributos. Os atributos de Deus são incontáveis. Que maravilha, que alegria nestes primeiros dias do ano estarmos com saúde de pé.
para intercedermos por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, enfermarias, e aqui estamos para interceder. Deus é maravilhoso. Glória seja dada ao Senhor. E estava ali Moisés com aquela missão de liderar aquele povo. Sabemos que não foi fácil, o povo deu muito trabalho. Deus tem abençoado tantas pessoas, mas a ingratidão permanece, persiste. Não sejamos ingratos, mas sejamos gratos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. As maravilhas. Ninguém passou fome, nesta pandemia. Deus supriu, usava um e outro, abriu portas de emprego para muitas pessoas. Deu estratégia. E as pessoas e os irmãos sobreviveram. Nós somos testemunhas, lá em Queimadas, destes acontecimentos. Como o pastor Vilés estava falando, é a bênção do Senhor, são as suas promessas, que são incontáveis, são indizíveis, porque com palavras não temos como descrever tantas maravilhas que Ele tem feito. Ah, meus amados irmãos, se nós entendêssemos, nesta noite aqui estaria cheio, repleto. Ah, eu estou com medo da pandemia. Mas você não vai para a piscina, o lazer, as praias, os centros de compras. Você não vai a tantos lugares com muitas pessoas. E a casa do Senhor é para a gente bater assim e dizer: Senhor, estou alegre. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos buscar mais a presença do Senhor. Ele se faz presente neste lugar. O Espírito Santo, Ele está aqui, é notório. Sentimos a presença de Deus. Louvado seja o seu santo nome. Deus falou com ele com toda a autoridade. Como é bom você parar para ouvir a voz do Senhor. Serei contigo. Ele usa pessoas para realizar, para fazer a sua obra. Ele instrumentaliza homens e mulheres para fazer a sua obra. E quando acontecer comigo, com você, conosco, não desistamos, mas prossigamos. Porque o Senhor, estando conosco, estando no barco, tudo dará certo. Porque a glória dele permanece para sempre. Me fez lembrar quando o pastor Acácio de Moraes ele estava pregando em uma certa vez, e ele começou a citar os líderes, os atletas, os líderes dos países, ditadores, e ele citou vários, que a glória deles passaram, morreram, estão sepultados. Mas ele disse: eu quero vos dizer que a glória do Senhor Jesus Cristo, ela permanece para sempre. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. A glória dele permanece, meus queridos. Confiem, pensemos nisso. Tomemos posse da vitória, porque a glória é dele. Ele é poderoso e ele fará neste ano de 2021 coisas que vocês ficarão assim, boquiabertos, pasmos, porque ele é misericordioso e ele cumpre com as suas promessas. Louvado seja o Senhor. Temos um testemunho aqui da jovem, tentou algumas vezes, no ano passado, passou o vestibular de medicina, faz parte da mocidade. Pessoas que foram curadas, quando o médico pegou o exame, que verificou, não, aqui não tem nada mais de tumor, de caroço, nada de nódulo. Tem apenas uma cicatriz de um procedimento cirúrgico que foi feito há muito tempo. Isso é milagre de Deus, é você confiar no Senhor, porque a glória dele permanece para sempre. Aleluia!
E a palavra de Deus para Moisés: eu serei contigo. Aí alguém vai dizer: mas isso aí no tempo de Moisés, ele continua vivo, ele é o Deus verdadeiro, o Deus vitorioso, e que permanece com as suas promessas, e ele cumpre. Ele está dizendo com a sua igreja também: serei contigo, igreja, mas caminhe, permaneça em obediência, em santidade, buscando a minha presença, que eu farei as coisas desejáveis que vocês tanto desejam, segundo a vontade dele, porque às vezes nós queremos coisas que não são boas para nós, mas ele sonda os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Outra pessoa também, Isaías capítulo 6. Se fôssemos falar dos contatos imediatos que Deus teve com pessoas, com a sua glória, mostrando e dizendo como aconteceria e tudo se cumpriu, nós falaríamos a noite toda. Vamos para Isaías, no capítulo 6. Isaías capítulo 6. Este versículo eu acho muito lindo, muito relevante. Aquele encontro que Isaías teve. E aqui estava mais um servo do Senhor, sendo preparado para a sua obra, sendo capacitado. Se destacou, o profeta Isaías, escreveu 66, melhor dizendo, capítulos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voavam. E chamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo à mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Este homem estava sendo, naquele momento, dando início ao seu ministério. O rei Uzias morreu, mas ele teve aquele encontro com o Senhor. Esta palavra serafins, mencionada na Bíblia, apenas neste texto que nós lemos, falando sobre os serafins, que faz parte da hierarquia angelical. E aquele homem estava sendo preparado há 740 anos antes de Cristo. O reinado. Uzias significa o Senhor é força.
Igreja, nós precisamos não da nossa força humana, da nossa capacidade, como eu já vos disse, intelectual, os nossos méritos. Não temos, somos apenas servos do Senhor Jesus Cristo. Mas é o Senhor que nos capacita, quem nos levanta, quem nos fortalece. Isaías, quando teve aquele encontro, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele estava tratando com Isaías, como tratou apenas com Moisés, lá naquele monte Horebe. E ele viu a glória do Senhor. A glória do Senhor, ela é insuportável à nossa ótica humana. É tanto que Moisés não suportou encarar a glória do Senhor. Quando Salomão inaugura o templo também, a casa ficou cheia da glória de Deus, fumaça. E os sacerdotes e todos os levitas não suportaram a glória do Senhor, porque a glória do Senhor é forte. Não são todos que suportam a glória do Senhor. Nós somos servos, mas o Senhor nos capacita. E Ele tem um chamado para cada um de nós, para nós levarmos esta mensagem. Eu costumo dizer que a igreja do Senhor é o órgão abençoador na terra. É a igreja do Senhor. Muitos órgãos fecharam, mas a igreja não parou. Mesmo os templos sendo fechados por um período, mas grupos de irmãos intercediam, oravam em seus lares. A igreja não parou, porque clamamos ao Senhor, até que voltou a ser abertos os templos e deu prosseguimentos aos cultos. Louvado seja Deus! E por que não correr, sair dos nossos lares e virmos para a igreja, para o templo, adorar o Senhor? Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra e toda glória, porque a glória do Senhor, ela é insubstituível. Ninguém poderá substituí-la, ninguém pode parar, porque Ele é um Deus tremendo, um Deus que sara e liberta, um Deus que liberta do pecado, um Deus que cura os aidéticos, o Deus que cura os cancerosos, os leprosos. É um Deus pleno, não precisa você estar procurando um atalho, um segmento religioso, alguém, um paliativo, porque Deus é pleno na igreja, na sua igreja. Por isso confiemos. E que este ano, um ano de desafios, mas que as nossas orações sejam, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estarmos de pé. Em segundo lugar, por vidas alcançadas para o reino de Deus. Porque não tem igreja grande nem pequena. A igreja do Senhor, ela está em crescimento. Basta anunciarmos o evangelho da graça, o evangelho do arrependimento, o evangelho da ressurreição de Cristo, o evangelho que perdoa pecado, o evangelho que o homem é regenerado pela sua santa palavra. Este aqui é o evangelho, não é o evangelho da prosperidade. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. É assim que nós aprendemos e que deve ser. Não é só prosperidade, porque se nós prosperarmos demais, vamos ficarmos estáticos em casa, parados, e não viremos agradecer ao Senhor. Que Deus maravilhoso, meus amados irmãos. Estamos aqui, é a misericórdia do Senhor. Então ali estava dando início ao ministério de Isaías, que escreveu 66 capítulos. Muitos desafios, muitas lutas, mas um profeta, o profeta messiânico, o profeta que anunciou a vinda do Messias. Aleluia. O Senhor salva
o significado de Isaías, o seu nome. Então ele continua salvando. Vai salvar muitas pessoas em Campina Grande, na Paraíba, no Brasil, no Nordeste, em todos os continentes. Ele está salvando. Eu estava vendo no Face outro dia, 47 mil pessoas na África, em um país, se converteram. Mais de 30 mil se batizaram. E assim por diante. A igreja do Senhor Jesus Cristo está em crescimento. Que tudo isto, meus queridos irmãos, não seja para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Porque a glória de Deus, ela é tremenda, ela é forte, é maravilhosa, é desejável. A glória do Senhor. Lembre-se disso. Porque Ele fará muitas maravilhas no ano de 2021. Que Deus vos abençoe e que saiamos daqui de posse da vitória. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor.